Pode trocar o fundo para mim, Marcelo? Põe para mim. Aleluia. A palavra de Deus, irmão. Muitas pessoas, elas olham para a Escritura e elas dizem assim: a Escritura, ela é algo, a Bíblia é algo que precisa ser estudado no sentido histórico. É um livro de carochinha, é um livro que conta história. Mas eles eram pastores meio céticos. Por que céticos? Porque eles não acreditavam na Bíblia como ela era. Então eles diziam o seguinte, que a Bíblia é um livro alegórico, é um livro figurativo, que Deus, ele verdadeiramente, ele não fez aquelas 10 pragas do Egito. E eles traziam toda uma explicação química, fisiológica, física, para tudo aquilo que era feito lá naquelas 10 pragas. Eu me lembro de uma das coisas que eu fiquei mais espantado, irmão, é quando nós fomos estudar dentro da história a travessia dos hebreus no Mar Vermelho. E a Bíblia diz que este lugar, irmão, ele não estava vazio, ele estava cheio. Por quê? Porque Deus teve que abrir ele. E eles disseram assim que não, ali é uma história figurada, Moisés não abriu o mar, é que o mar estava tão baixo que os israelitas viam a terra, e aí eles atravessaram ele. E eu fico impressionado, irmão, que é mais fácil nós acreditarmos que os hebreus não passaram o Mar Vermelho com o pé seco, que Deus pode operar estas coisas e tentar perverter a Escritura e tentar trazer nela, contorcer ela para quê? Para provar nossa incredulidade. Irmão, é espantoso a incredulidade que existe no nosso meio. E quando a incredulidade, irmão, ela entra na nossa vida, a gente duvida de tudo. A gente duvida de pessoas, a gente duvida de Deus, a gente duvida da igreja, a gente duvida de pastores, a gente duvida de líderes. Por quê? Porque certa vez você viu um pastor que roubou da igreja. Porque certa vez você viu um pastor pedófilo, um padre pedófilo, e aí agora todos eles são. Certa vez você viu um chefe seu ser abusivo, e agora todos os chefes são. Porque isso é incredulidade também, irmão. Porque você está julgando que todo mundo é daquele jeito, mas todo mundo é muita gente, irmão. Quando você olha para os crentes e diz assim: todo crente é burro, todo crente é ignorante, irmão, todo mundo é muita gente. E a incredulidade, irmão, quando ela entra dentro de nós, ela é como um fermento de pão. Sabe o fermento? Quando você põe, quantas colheres de fermento você põe para fermentar 5 quilos de pão? Pensa bem, você pega 5 quilos de trigo, quantas colherzinhas de fermento você põe dentro daquele pão para ela criar levedura? Algumas colheres. E quantas colheres de trigo você tem que ter posto? Milhares. Então Jesus, ele vem nos ensinando e dizendo assim: cuidai com o fermento dos fariseus. Mas ele está falando de outro assunto, mas aqui eu quero falar de incredulidade. A incredulidade, irmão, é o quê? É um mal do nosso tempo. Porque se eu, irmão, não te provar que A mais B é igual a C, você não acredita. Se eu chegar aqui dentro da igreja e eu começar a pregar uma palavra sobre cura, milagre e transformação, e você não vê nenhum paralítico andar, um cego ver, você vai dizer assim: mas aonde que está essa pregação desse cara aí? Então, irmão, a incredulidade, ela entrou no nosso meio de tal forma, de tal sentido, que dentro de nós, irmão, a gente nem está percebendo, mas a gente escuta pessoas assim:
Nós fomos em um culto de um coreano, que ele foi participar de uma igreja aqui, fazer um congresso de curas e milagres. E ele orava pelas pessoas, irmão, as pessoas eram curadas, algumas eram, outras não. E ele dizia: eu não tenho dom de cura, mas eu busco o Senhor para Deus curar. E ele orava e algumas pernas cresceram. Algumas pessoas foram curadas da coluna, outros foram curados de câncer e assim sucessivamente. Mas a maioria das pessoas que subiam no altar, irmão, não eram curadas. Não eram curadas. E elas saíam frustradas de lá, porque queriam ser curadas da obesidade, queriam ser curadas de uma enfermidade na perna, de diabetes, de problema nos olhos. E a maioria delas não eram curadas. E algumas pessoas que eu conversei depois, que estavam no culto, disseram assim: mas será mesmo que Deus curou ou será que era invenção? Será que Deus fez mesmo? Porque é tão esquisito, né? A pessoa... Era uma oração simples, irmão. Não tinha aquele show, né? O demônio cair, o cara expulsar o demônio da cegueira e tudo. Não, era uma oração simples. O cara chegava, orava e dizia: Senhor, cura ele, liberta ele dessa enfermidade em nome de Jesus, Pai, amém. E aí ele falava: anda aí, irmão. E o irmão ia lá e caminhava, outros não caminhavam. E quando eu comecei a analisar esse fato de outra perspectiva, irmão, a gente é muito incrédulo. A gente tem uma incredulidade no nosso coração, irmão, que se você receber uma profecia hoje aqui na igreja, você não acredita nela, irmão. Por quê? Por que você não crê? Eu quero trazer esse para o nosso coração nesta noite. Por que nós não conseguimos crer de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças? Eu gostaria de compartilhar o texto de Atos, capítulo de número 8. Versículo de número 13, Atos capítulo 8, versículo de número 13. Ele diz: o próprio Simão creu, foi batizado e acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres que eram praticados. O próprio Simão creu, foi batizado e acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres que eram praticados. Amém? Então, irmão, a gente está no início da igreja aqui. A gente está no princípio dos apóstolos aqui. Os apóstolos estão saindo do berço de Cristo, né? Cristo agora ele está nos céus e os apóstolos agora começam a reagir a esta mensagem. E a Bíblia diz que Filipe ele está em Samaria pregando. Samaria, irmão, é a capital do reino do norte de Israel. Só que Samaria, Marcos, ela é uma cidade de muita ocultismo, muito idolatria, muitas prostituições. Samaria era tão prostituída, irmão, que ela tinha templos onde ficavam homens e mulheres lá para satisfazer sexualmente a sociedade. Então as pessoas ficavam lá disponíveis para satisfazer as pessoas que andavam ali. Samaria ela era tão voltada aos deuses que cada cidade tinha a sua divindade pagã, e essa divindade ela era idolatrada por todo o povo. Então a Bíblia declara que quando Felipe é levado até Samaria, mago, olha no versículo 9, ele diz assim: ora, um homem chamado Simão há muito tempo praticava ali a magia, iludindo o povo de Samaria, pretendendo ser alguém importante entre eles. E todos lhe davam atenção, desde o menor até o maior, dizendo: este homem é o grande poder de Deus. Sabe o que eles olhavam para Simão e diziam? Eles diziam assim: esse cara, ele não tem o poder de Deus, ele é Deus.
ele é Deus. Por quê? Porque ele usa magias, ele usa o poder das trevas para fazer coisas que a gente não entende. Então, por exemplo, assim, irmão, talvez ele fazia atos de demônios, invocando seres, levitando coisas. A Bíblia não é específica no que ele faz, mas a Bíblia diz que ele iludia do menor até o maior. Significa que as crianças ficavam fitas no que ele estava olhando. E a Bíblia diz que ele estava iludindo o povo. E ele diz o quê? E eles o seguiam porque havia iludido com muitas magias por muito tempo. E quando acreditaram em Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, ia sendo batizado tanto homens como mulheres. A Bíblia diz que Felipe começa a ministrar a palavra e que o reino de Deus estava vindo. E as pessoas começaram a acreditar. Até que esse Simão, ele vai até Felipe e ele ouve a palavra do evangelho, e a Bíblia diz no versículo que nós lemos: e o próprio Simão creu e foi batizado. Ele foi batizado por Felipe. Ele creu de todo o coração. E aí a Bíblia diz: e ele acompanhava a Felipe de perto. Para quê? Para ver o que estava acontecendo. E ele diz assim: e os apóstolos que estavam em Jerusalém, eles descem até Samaria. E a Bíblia diz que os apóstolos começam a colocar a mão sobre as pessoas e elas começam a receber o Espírito Santo. E a Bíblia diz que esse Simão, vendo o que os discípulos estavam fazendo, Pedro, João, Felipe, eles estavam olhando e vendo: meu Deus, o que está acontecendo? De repente as pessoas recebiam o Espírito Santo e as coisas começavam a acontecer. E ele diz: e vendo Simão que o Espírito era concedido pela imposição de mãos, ofereceu-lhes dinheiro. Sabe por que ele ofereceu dinheiro para eles? Porque ele queria o poder que estava dentro dos discípulos. Simão, ele não tinha largado a magia, ele só transferiu ela. Presta atenção, irmão, ele não abandonou a sua antiga vida, ele só transferiu ela. Por quê? Porque Felipe, Kevin, ele ia pregando e os sinais e maravilhas iam acontecendo. A Samaria, ela começa a ser transformada porque os coxos começam a andar. E aí o que o Simão está vendo? Ele fala assim: tem um poder nesses caras aí que é muito maior que o meu. Então talvez esses caras aí, eles tenham um jeito de eu adquirir esse poder. E qual era o jeito que Simão aprendeu para adquirir poder? Pagando. E aí a Bíblia diz que Pedro, no verso 20, ele diz assim: o teu dinheiro seja contigo para onde? Para o inferno, para a perdição, pois julgaste poder comprar por meio dele o dom de Deus. Olha o que ele fala. Ele diz assim: não tens parte nem direito nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Mas a palavra diz no verso 13 que ele creu e foi batizado. E além de tudo, ele acompanhava Felipe, irmão. O que eu quero trazer para você nessa noite, irmão? O que eu quero trazer sobre esse texto? Quero desvendar isso aqui para a nossa vida, irmão. Você, irmão, tem coisas na tua vida, tem coisas na tua personalidade que você apenas transferiu para a igreja, mas você não abandonou elas. Conversava esses dias com o Marcelo sobre o ministério financeiro da igreja. Eu falava: Marcelo, o ministério financeiro da igreja, ele não pode ser direcionado igual a uma empresa. Como que a empresa trabalha? Ela trabalha com um caixa, né? A gente tem ali a sua gestão desse caixa. Eu compro a matéria-prima, manipulo ela aqui, vendo para o terceiro, e o lucro que eu tiver eu reponho o meu caixa, não é assim? E aí o lucro que eu tenho é meu salário. É isso, mais ou menos dessa forma que uma empresa trabalha. E eu falei: a igreja é o seguinte: Deus chega para você e fala assim: ô, vai lá e compra aquele terreno. Aí você chega pro cara e diz: ô irmão, eu queria comprar esse terreno seu. Aí você fala, ele pergunta para você: como é que você quer comprar esse terreno?
Aí você fala, pera aí um minuto, eu vou consultar Deus. Aí Deus fala para ele que eu quero comprar à vista. Aí, irmão, você chega e fala pro cara, eu quero comprar à vista, mas quanto que você tem? Você fala, eu não tenho nada. Mas como é que você quer comprar o terreno? Eu não sei, deixa eu consultar Deus. Aí você vai e consulta o Senhor. Aí de repente Deus fala para você, fala para ele, filho, que a menina paralítica que está lá dentro da casa dele, a hora que ele aceitar o contrato, eu curo ela. E aí você chega para a pessoa e diz assim, ei, sabe a tua filha que é paralítica? O Senhor falou que a partir do momento que você assinar o contrato, Ele cura a tua filha. E aí de repente você começa a chorar. E aí, irmão, a pessoa te pergunta, mas como é que você sabe que a minha filha é paralítica? Ninguém aqui da empresa sabe. Aí o profeta diz, porque Deus falou. Aí sabe o que acontece, irmão? O cara fala, então tá bom, eu vou assinar o contrato. E quando ele assina o contrato, o anjo do Senhor vai lá na casa dele e cura a filha dele. E o cara transfere aquele prédio para você. Porque crente compra a igreja assim. Assim foi comprada a Assembleia de Deus em Minas Gerais. Era uma concessionária da Mitsubishi. No lugar era onde era um templo da Assembleia de Deus. E Deus levantou o pastor, falou, vai lá pro dono da Mitsubishi, dessa concessionária dele, e fala que eu quero esse templo para mim, porque era meu. E que se ele me der esse templo, eu curo a filha dele. E o pastor foi lá, irmão, falou com o gerente da Mitsubishi, falou, se você transferir isso aí, Deus vai curar a tua filha. E ele transfere, irmão, compra outro lugar, né? Compra outro lugar e transfere toda a empresa dele. E aquele templo agora é uma igreja das Assembleias de Deus. E aí você me pergunta, como que a gente faz as coisas de Deus? Como que a gente trabalha no mundo espiritual? É dessa forma. Aí se você chegar para um empresário e disser assim, eu não paguei nada por essa igreja, ele vai dar risada na tua cara. Aí quando você disser assim, quanto que você pagou nesse instrumento? Você vai dizer, Deus me deu. Aí vai dizer, Deus te deu. Como assim Deus te deu? Assim diz o Luiz Hermínio, dos 60 carros que eu tive, eu não comprei nenhum, porque eu tive que dar 59 para a obra. E o carro que eu ando nem é meu. A primeira casa que eu comprei, Deus mandou eu dar. E aí você fala assim, que o reino de Deus, irmão, não é envolvido dinheiro, não é envolvido dízimo, não é envolvido oferta, não tem nada disso, irmão. Como que a gente trabalha com o reino de Deus? Através da fé. Só que incrédulo não entende essas coisas. Incredulidade, irmão, no reino não existe. Um dos pastores, irmãos, que eu conheço, pastor da PIB em Curitiba, chamado Michel. Pastor Michel, irmão, ele foi para o Ceará pregar a palavra. E ele falou de um Astra, irmão, do ano. Eu tinha comprado meu Astra à vista. Eu guardei a vida, irmão, para comprar aquele Astra. Eu economizava, eu comia miojo, irmão, para comprar o Astra. E um dia eu adquiri o dinheiro e fui lá e comprei meu Astra. Sabe o que eu fiz? Tinha um congresso lá no Ceará. Eu peguei meu Astra e fui de Astra, irmão, daqui do Paraná até o Ceará de carro, cara, porque eu queria andar de Astra. E quando ele chegou nesse congresso da Igreja Batista, irmão, ele falou, eu fiquei chocado com o que Deus me pediu. Tinha um pastor que estava pregando em cima do púlpito. Ele falou, era um homem negro, e eu estava sentado na primeira fileira, e esse pastor estava pregando. Ele não estava falando de dinheiro, não estava falando de nada, mas de repente aquele congresso para mim acabou naquele momento, irmão, quando o Espírito Santo falou para mim assim, pega os documentos do teu Astra, pega a chave do teu Astra e dá para os pastores. Irmão, ele falou assim, irmão, eu não sou incrédulo, mas abaixou um frio em mim, assim. Eu não consegui mais prestar atenção no que o pastor estava falando. Mas no final do culto eu me levantei em obediência ao Senhor. Peguei meu documento do meu carro, peguei o nome do pastor, transferi para ele. Falei, pastor, a partir de hoje o Astra é teu, do ano. Tinha acabado de pegar da concessionária. E aquele pastor falou, não, irmão, não faz isso. Ele falou, não, Deus falou, eu estou cumprindo. Voltei de ônibus, irmão, lá do Ceará, 3 dias de viagem. Cheguei no Paraná e falei, Deus, e agora? Ele falou, agora eu te chamei para o ministério. E agora, Deus? Agora eu vou suprir tua necessidade. Eu andei 4 anos de ônibus, visitando gente, e Deus não me dava carro, irmão.
E como eu parei de trabalhar para trabalhar só no ministério, eu não tinha renda. Então eu colocava, olha onde que eu aprendi isso, irmão. Ele falou assim, eu colocava a luz no bolso. E eu chegava na igreja, dobrava o joelho e dizia: Deus, eu preciso que o Senhor levante alguém aqui para pagar minha luz do mês, porque eu estou trabalhando na tua obra. E luz lá em casa não pode faltar, Senhor. De repente se levantava alguém e dizia: ô pastor Michel, senti no coração de pagar a tua luz. Ele dizia: tá aqui, irmão, tá aqui no bolso, porque eu vim hoje para orar. E ele falou: durante 4 anos, irmão, eu vivi assim. Até que veio um pastor dos Estados Unidos, irmão. Ele contando no culto, ele falou: até que veio um pastor dos Estados Unidos e olhou para mim e disse assim: sabe aquele teu carro, Michel? Ele falou: aquele teu carro entrou como sangue no céu, porque o teu suor é sangue. Irmão, quando você oferta na igreja, quando você dizima na igreja, o que você está dando ali não é dinheiro, irmão. Diante do céu você está dando sangue. Por que, pastor, que você está dando sangue? Porque quando você está trabalhando, você não soa. Aquele suor que sai dos teus poros, irmão, se você for estudar dentro da biologia, dentro da medicina, é sangue purificado. Por que Deus fala para Adão dizendo: agora você vai viver do teu suor, você vai viver do teu sangue? Porque agora o nosso trabalho, irmão, nós teremos que derramar a nossa alma naquele lugar. Quando o Michel estava lá tentando comprar aquele carro, irmão, ele estava derramando suor, tinha muito suor naquele carro. Aquele pastor dos Estados Unidos olhou para ele e falou: sabe, aquele carro chegou diante de Deus como sangue. E Deus fala comigo hoje que é para mim dar o meu carro para você. E quando ele saiu lá fora, irmão, era um Audi. E ele falou: não é pelo valor do carro, mas a Bíblia declara que aquele que semeia uma semente, ele recebe de 10, 30 e até 100 vezes mais. Irmão, ele pegou a tabela do Audi, dava 10 vezes o valor do Astra que ele semeou. E quando você, irmão, você começa a trabalhar no reino de Deus dessa forma, você começa a viver o sobrenatural do Senhor. Porque a incredulidade, ela vai rompendo, irmão. A incredulidade, ela vai rompendo. Então começa a acontecer coisas na tua vida, irmão, que você não entende. Porque você acha que para você ter dinheiro você tem que trabalhar. Mas e se você não tiver o trabalho, aonde que você vai trabalhar? Aonde que você vai trabalhar se você não tem o trabalho? E se eu não tenho trabalho, o que que eu vou fazer, irmão? Tem pessoa que ela sai procurar emprego, ela sai fazer um monte de coisa, ela tenta de todas as formas conquistar seu ganha-pão. Mas o crente não. O crente vai orar. Primeira coisa, vai ter um direcionamento do Senhor. Primeira coisa, ele vai jejuar. Por quê? Porque ele precisa abrir a porta, irmão. E quem abre a porta é... A Bíblia declara que Ele é o Deus que abre a porta que ninguém fecha. E Ele é o Deus que fecha a porta que ninguém abre. Então como que nós vivemos essa realidade de Deus dentro da nossa vida, irmão? Debaixo da fé. O justo, ele anda pela fé, ele caminha pela fé. Então quando eu sou incrédulo, eu vou ter preocupação com o meu financeiro, eu vou ter preocupação com o meu armário, eu vou ter preocupação com as minhas contas. Por quê? Porque eu não creio em quem está provendo sobre mim. Eu não acredito que Ele pode fazer. Por quê? Porque sempre fui eu que fiz, pastor. Fui sempre eu que trabalhei, fui sempre eu que provi. Mas agora, irmão, chegou o tempo de você descansar. Chegou o tempo, irmão, de você descansar no Senhor e confiar nele. Como disse a Adriana aqui, o salmo que ela leu: entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele vai fazer. Mas a gente está aqui batendo, irmão. A gente está aqui batendo, dizendo: Deus, eu quero fazer, eu quero fazer, Senhor, eu quero fazer. Abre 3 empregos para mim, porque eu trabalho. Abre 5 empregos para mim, porque eu não preciso nem dormir mais, Deus. Eu trabalho de noite, de dia, de madrugada, e eu vou trabalhando. Por quê? Porque eu preciso fazer, Deus. Se eu não fizer, o Senhor não vai prover. É assim que trabalha a incredulidade, irmão. Só que agora você é crente, e você agia dessa forma na tua antiga natureza, e agora você apenas a transferiu para a igreja. Você crê no Senhor, você acredita em Deus como
Simão o mago. O próprio Simão creu, foi batizado, acompanhava Filipe de perto, observava com extasiado os sinais e prodígios que eram praticados. Você está crendo, irmão. Está andando junto. Você fica maravilhado quando a presença de Deus desce na igreja, se manifesta como poder. Mas você é externo a ela, porque você só transferiu. Mas aí chega um momento, irmão, na tua vida, onde você quer adquirir as coisas de Deus da forma errada, porque você acha que dentro da tua concepção o reino de Deus é igual à antiga vida que você tinha. Ah, pastor, eu quero que o meu casamento dê certo. Eu quero que o meu casamento dê certo em Cristo, tá? Eu quero que o meu casamento dê certo. Amém, irmão? Os dois crentes. Primeira coisa, ser batizado. Segunda coisa, casar. Terceira coisa, vamos consertar as arestas. Primeira coisa que a Bíblia diz, que o meu leito não tenha, vamos ver se a igreja sabe, que o meu leito não tenha mácula, pecado. Que é um leito em pecado, irmão? Que é um leito em pecado dentro do casamento? Pessoas que se prostituem, pessoas que fazem coisas terríveis. Então o leito não pode ter mácula. E também o leito não pode ter, isso é um princípio, irmão, da palavra. Se vier alguma pessoa visitar você, presta atenção, se vier alguma pessoa visitar você, o casal não pode emprestar a sua cama para eles. Mas como assim, pastor? Vai vir uma visita, eu quero tratar da melhor forma. Sim, irmão, você vai tratar da melhor forma, mas na tua cama é da tua esposa e do teu marido. Mas por que, pastor? Porque não pode ter mácula, irmão. Não pode ter rompimento. Marido não pode dormir no sofá, não pode dormir em outros lugares. E a pastora Fernanda Brum diz o seguinte, que a partir do momento que acontece isso, irmão, quem deita do lado do casal é entidades. Estamos falando de reino espiritual aqui. Então, quando você, irmão, se converte ao Senhor, tudo vem. E quando não existe essa conversão nesta área, o que acontece com você? As entidades vão deitar-se com você. Súcubos e íncubos. Então, quando você está totalmente, irmão, tentando praticar um casamento na tua antiga natureza, vai dar errado. Por quê? Porque aqui na igreja você está bradando glória a Deus, aleluia, mas lá no leito está cheio de mácula. Então o leito tem que ser trazido para o Senhor, do reino, o império das trevas para a maravilhosa luz. E aí, irmão, casal que não se relaciona, a Bíblia diz que isso é pecado. Por quê? Porque Satanás pode atormentá-lo. Ele fala que quando um casal jejua e ora, eles não podem se apartar por tanto tempo para que não sejam derrubados pelo poder das trevas. Isso é intimidade, irmão. Isso é intimidade dentro do casal. E a Bíblia diz que nós não podemos dar essa o quê? Legalidade. A partir do momento que eu começo a dar legalidade, aquele homem começa a se tornar atraente para mim, aquela mulher começa a se tornar atraente para mim. Por quê? Porque a minha esposa está longe de mim, o meu marido está longe de mim. E aí, irmão, você é convertido aqui na igreja, mas o leito está cheio de mácula. Você já percebeu que casais não se beijam, irmão? Casado não se beija, irmão. Outra abertura. Porque beijo é mais íntimo do que a relação. Sabe por que os casais não se beijam? Porque não existe conversa. Outra abertura. Leito com mácula. Casal não se conversa. Casal não se comunica. E aí, irmão, entra aquela natureza o seguinte, daquela opinião, tudo que é meu, tudo que é teu. Então você tem as tuas dívidas e eu tenho as minhas. Eu não sei quanto que você ganha e eu não sei quanto você ganha aqui. Porque é individual, então vocês não são um, vocês são dois.
E aí você pergunta para mim, por que na tua casa não tem paz? Por que na tua casa o Espírito Santo não se manifesta? Por que a tua adoração não sobe? Por que você não é batizado? Por que as coisas não se movimentam? Por quê? Porque você está querendo comprar o reino de Deus com dinheiro, irmão. Você está igual o Simão, ofertando coisas para o Senhor, mas coisas que desagradam a Ele. Por quê? Porque o que Deus quer que você faça? Que você se converta de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Por quê? Porque a tua vida não é só aqui na igreja, irmão. Existe vida lá fora na terra. Então, quando Simão ele está nesse processo, irmão, ele está andando junto aqui. A Bíblia diz que ele fica extasiado pelos sinais, ele está envolvido. Mas existem áreas da vida do Simão ainda, irmão, que precisam ser tratadas. A Bíblia declara, irmão, que quando Jesus ele chega diante, todo mundo conhece a história de Lázaro, amém? A Bíblia declara que Jesus ele chega diante da pedra de Lázaro e diz: retirem a pedra. E aí ele brada: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz o quê? Que Lázaro está cheio de ataduras. Por quê? Porque dentro do sepultamento judaico, eles colocavam faixas em volta do morto, irmão, e colocavam mirra, e colocavam um monte de incenso, um monte de coisa. Por quê? Para o morto ter uma passagem para lá. O corpo para o judeu é sagrado. E a Bíblia diz que Jesus ele brada e diz: ei, Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai em volta de todo daquelas faixas, em tudo aquilo. Então o que as pessoas fazem? Elas vão fazer o quê? Elas vão ajudar Lázaro, irmão, a tirar aquelas faixas. Eles vão desatar Lázaro. O que acontece? Ele está vivo com as ataduras? Está, mas está cheio de atadura ainda. Sabe o que acontece conosco, irmão? A gente está vivo para o Senhor, mas está cheio de atadura, irmão. A gente está amarrado em atadura. A gente está amarrado, cheio de mirra, irmão. Por quê? Porque o resquício da nossa morte ainda está dentro de nós. E quem que vem nos ajudar a limpar? O Espírito de Deus, irmão. E o Espírito de Deus, ele vai tirando essas ataduras para quê? Para remover aquela antiga natureza que nós temos, irmão, para transformar do império das trevas para a maravilhosa luz. O que acontece com o Simão? Ele não tirou as ataduras, irmão. Ele está tentando fazer o reino de Deus conforme o império das trevas que ele vivia. E assim está acontecendo com a igreja. A educação dos nossos filhos, ela está voltada para o mundo. A maneira como nós conduzimos ele ao Senhor, não leem Bíblia, não tem disciplina. Se pede qualquer coisa para eles fazerem em casa, eles não vão, ficam birrados. Por quê? Porque assim está, irmão, o sentimento da humanidade. Quando você pede algo muito forte para o seu filho, para orar, para ler um texto da Bíblia, ele se revolta contra você. Por quê? Porque assim ele aprende nos desenhos, assim ele aprende nas séries, assim ele aprende, irmão. Por exemplo, uma das séries que saiu, chamada Wandinha, estavam conduzindo as crianças perante as danças, ao olhar, ao sentido gótico das vestes. Então, isso ele infla dentro das crianças o quê? Uma opinião, irmão, que ela não sabe ter. A criança chega, você dá, por exemplo, uma banana para ela comer, e aí ela diz: não, eu quero salgadinho. E a pergunta é essa, irmão: por que ela está escolhendo o salgadinho, sendo que se está dando uma banana para ela? É porque ela está tendo opinião própria. Mas da onde que está vindo essa opinião, se não vem do pai e da mãe? Está vindo de algo externo. Está vindo da amiguinha da escola, está vindo, irmão, da televisão, está vindo dos vídeos. Aonde que vem essas danças que as crianças dançam, irmão? Da onde que está vindo isso? De músicas consagradas, irmão, dentro de terreiro de macumba. Que uma delas são músicas de ritmos sensuais. Da onde que está vindo isso? Da onde que está vindo maquiagem em criança? Da onde que está vindo vestes sensuais em criança? Da onde que está vindo? Do mundo exterior. Então o que a gente tem que fazer com a educação dos nossos filhos? Nos doar mais. E dizer assim: ô filho, isso daí está errado, cara. Está errado por quê? Criança tentando comemorar Halloween dentro da igreja, irmão.
dizendo assim: ei, a igreja tem que comemorar o Halloween, a igreja tem que comemorar o dia dos finados, o dia dos mortos, irmão. Então, que sentido que a gente está fazendo com os nossos filhos dentro da nossa casa? A Bíblia diz que nós temos que pegar os nossos filhos e ensinar a eles o caminho do Senhor. E aí a Bíblia diz o quê? Que nós estamos transportando eles desse caminho das trevas que eles viriam, e nós estamos encaminhando eles na luz. E aí tem muita área na nossa vida, irmão, área emocional, área fisiológica, áreas, irmão, financeiras. Existem muitas áreas da nossa vida que nós temos que fazer o quê? Nós temos que converter ela na palavra. Ah, pastor, mas aonde que eu acho os textos que falam dessas coisas? Você tem que ler, irmão. Você tem que ler a Bíblia. Ah, pastor, como ter um casamento santo? Leia o livro de Cantares. Ah, pastor, como ter uma vida financeira abençoada? Leia a Bíblia nessa visão financeira, e aí você vai conseguir entender os princípios de sacrifício. Por quê, irmão? Porque Deus tem um caminho e você tem outro, meu camarada. E o último assunto que eu queria falar, irmão, eu quero entrar hoje numa área com vocês aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre batalha espiritual, que é o último assunto. Tem crente que acredita, irmão, que demônio não existe. Tem crente que acredita, irmão, que demônio não tem poder sobre o crente. O diabo não tem poder sobre você, por quê? Porque você agora é de Cristo. Então o diabo não tem poder sobre você. Tem gente que não acredita em maldição hereditária. Tem gente que não acredita, irmão, em um poder de um trabalho de macumba feito por um crente. Ele não acredita em nada disso, por quê? Porque agora ele está protegido pelo anjo do Senhor. Amém? E aí o que você está fazendo? Você está pegando a tua religiosidade que você tinha antes e fazendo igual o Simão, irmão. Você não lê o texto, você não lê Bíblia, você não entende nada de batalha espiritual. E aí você faz o quê? Ah, eu acredito dessa forma. Por quê? Porque você pegou a tua religiosidade antiga e você trouxe para o reino do Senhor. Mas batalha espiritual é um pouquinho mais sério que isso, irmão. Porque eu já expulsei demônio de crente, já expulsei demônio de criança, já expulsei demônio de adolescente, já vi crente cuspir macumba, já vi crente cuspir trabalho, já vi crente cuspir coisas que andavam dentro da igreja, já vi crente fazer pacto com demônio. E aí você vem me falar que crente não é atingido. E agora vamos entrar para o texto. Olha o que a Bíblia diz, irmão. O Simão era o quê? Ele era um bruxo. E um bruxo que não era muito pouco, ele era da alta magia ainda. Quando nós falamos que é da alta magia, irmão, nós não estamos falando de um bandista, quimbandista, esses camaradinhos aí. Nós estamos falando de um bruxo. Os satanistas, irmãos, eles trabalham dentro de áreas, dentro de coisas que são muito elevadas. E toda pessoa que ela está num nível de magia muito alto, ela nunca vai se revelar como bruxo. Esse é o primeiro princípio deles. É igual uma pessoa que participa de rituais, de coisas assim, que está num nível muito elevado. Você nunca vai saber que ela é. Os homens mais ricos da terra não são os jogadores de futebol. Quem são os homens mais ricos da terra? São os árabes. São pessoas da China. E você não sabe nem o nome dos caras. Por quê? Porque eles estão ocultos, irmão. Por que eles estão ocultos? Porque eles fazem parte de uma sociedade que está além da nossa. Assim é no mundo espiritual também, irmão. As pessoas que são mais elevadas dentro do reino das trevas, elas são pessoas ocultas. Elas não são bruxos aí, Rick Fanila, esses caras aí que vão em podcast e ficam falando. Irmão, bruxo não fala de ritual, irmão. Eu quero falar para você com propriedade: bruxo não fala de ritual, irmão. Bruxo não conta como que faz trabalho, a não ser que tenha se convertido no Senhor. Eu quero falar para você, irmão, que você está muito enganado, que você acha que aonde você põe a planta dos teus pés, ali é o Senhor. Eu quero dizer para você que você está muito enganado quando você chega na tua casa, você liga a televisão, que está agindo através da televisão, que está agindo através da conversa tua. E eu quero falar, irmão, que este mago chamado Simão não está convertido inteiramente ao Senhor.
Então existem portas, existem legalidades na sua vida. E essa legalidade, irmão, que nós damos para o diabo atuar na nossa vida é chamado de pecado. Todas as vezes que um cristão, irmão, ele bate em Satanás e no outro dia ele peca, mesmo demônio que ele está expulsando, mesmo a entidade que ele está indo contra, é a mesma entidade que vai trabalhar sobre ele. Uma das coisas que tem mais destruído a vida dos cristãos é a pornografia. E existe uma entidade que está atrás de todo sentido de pornografia, seja ela, irmão, explícita ou implícita, dentro de qualquer coisa. Existe uma entidade chamada Lilith, que atua dentro do espírito sexual do homem e da mulher. Existe um outro demônio chamado Mamon, que atua dentro do financeiro. Então toda pessoa que fala que você está com tranca-rua, que você está rompendo, você não consegue romper financeiramente, você está com uma entidade chamada tranca-rua. Mas dentro da Bíblia, ele é chamado de Mamon. E quando você vai, irmão, tratar desses tipos de assuntos com as pessoas, elas dizem, eu não creio. Irmão, se você crê, não crê, deixe de crer, o diabo vai continuar atuando na tua vida, ele vai continuar sendo senhor da tua vida, ele vai continuar mandando na sua vida enquanto você não converter essa área da tua vida. Por quê? Por que nós temos que se converter nessa área? Porque Jesus diz o quê? Você não pode servir a dois senhores. Então existem áreas da nossa vida, irmão, que elas estão impregnadas em Satanás, e vai demorar muito tempo para a gente trabalhar nessa área até a gente ser liberto. Por que a gente precisa ser liberto dessa área? Porque senão, irmão, Satanás vai matar a nossa fé. Ele vai começar a provocar incredulidade dentro do nosso coração e vai impedir de nós irmos até Deus. Não é de Deus vir até nós, mas é porque nós estamos dando legalidade para Ele. Nós estamos olhando para Satanás e dizendo, venha até mim. Por quê? Porque eu estou praticando aquilo que te agrada. Então todas as vezes, irmão, que nós abrimos pecados, o que Jesus ele vem e diz? Ele diz o seguinte, que o espírito do diabo saiu de dentro de nós e nós fomos transportados. Mas a partir do momento que nós começamos a dar legalidade, 7 espíritos pior do que aquele que estava dentro de nós, eles vêm e fazem morada em nós. E aí Jesus fala que a casta de demônios, ela não é só retirada com jejum e oração. Então o que o Senhor está falando para nós? Ele está dizendo que existem áreas da nossa vida, irmão, que elas estão tão impregnadas no diabo que a gente não consegue nem ver que a gente está errado. Que a gente não consegue nem ver que a gente está errado. Por quê? Porque quando toco naquela área eu fico todo ouriçado. Quando toco naquela situação eu fico todo... Por quê? Porque Satanás é rei naquele lugar. O diabo dominou aquilo ali. Tem pessoas que dizem que são pessoas boas, mas falam mal de todo mundo. Tem pessoas que dizem, mas eu sou de Deus, mas critica todo mundo. Que tipo de entidade atua atrás dessa pessoa? Que tipo de entidade que é? Que trabalha na fofoca, que trabalha na mentira. Quem é o pai da mentira, irmão? E aí você vai começando a entender. Batalha. Opa, Marcos, eu conheço uns caras aí que mentem. Ô, Marcos, eu conheço uns caras aí que bebem, cara. Quem que é o pai da bebida? Baal. Faziam cultos de fertilidade e bebedeira nele. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que gosta de festa, que gosta de bagunça, existe uma entidade que está atrás dele. Se você for estudar, irmão, dentro do original, dentro do hebraico, aqueles frutos da carne que Paulo fala, ele não está falando de frutos da carne, irmão. Errado quem acha isso. Ele está falando de entidades, irmão. Que espírito que age dentro do homossexualismo, irmão? Lilith. Que espírito que age dentro da fornicação, dentro de coisas erradas, impurezas? Baal. Que tipo de espírito que age na mentira? Satanás. Que tipo de espírito que age dentro do engano, dentro da mentira, do jogo? Leviatã. E aí você vai estudando, meu, você vai entendendo o texto, vai dizendo, meu Deus, cara, o apóstolo Paulo não está falando de carnalidade. Por que ele não está falando de carnalidade, Marcos? Porque ele mesmo explica em Efésios, irmão. Ele diz assim, a nossa luta não é contra a carne
e o sangue. Então, mas ele está falando lá que é atitudes carnais. E no texto de Efésios ele diz que a luta não é contra a carne e o sangue. Então, como é que explica? Ele está dizendo, irmão, que a nossa luta é contra os demônios, entidades, tronos, principados, potestades, virtudes que atuam nessas regiões celestiais. Mas aí o crente não tem essa visão, irmão. Aí sabe o que acontece? O Simão sempre vai estar dentro dele. Ele vai estar ouvindo Pedro pregando, irmão, e dizendo: ei, você vai tentar comprar essas coisas, você não tem parte do reino de Deus. E ele vai continuar dizendo: mas eu tenho sim, porque eu sou uma pessoa cristã. Eu levantei a mão e aceitei Jesus. Meu nome está escrito no livro da vida, eu peço perdão todas as vezes. E aí Pedro está dizendo para o Simão, dizendo: olha, você não tem parte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E aí, irmão, quando a gente não é convencido de que a gente está dando legalidades para o diabo atuar na nossa vida, que a gente não está dando oportunidade para Satanás atuar na tua vida, sabe o que acontece conosco? Nós continuamos dizendo: nós temos parte no reino de Deus. E a Bíblia continua dizendo: mas você não tem. E você vai continuar dizendo: mas eu tenho. Sabe por que se diz que tem? Porque o próprio Simão creu e foi batizado. E a Bíblia está dizendo para você: você não tem parte no reino de Deus. Por que, pastor, que você não tem? Porque você não é convencido, irmão, pela palavra. A palavra está declarando para você que o Simão era cria e era batizado. Ele estava na igreja, irmão. Ele participava dos cultos, ele participava da Santa Ceia, ele tocava nos instrumentos. Mas havia atitudes dentro dele, irmão, que não tinham se convertido ainda. Por quê? Por que não tinha se convertido ainda? Porque há coisas ocultas em nós, irmão. E quem trabalha no ocultismo não é Deus. Quem trabalha no oculto não é o Senhor. E aí Jesus entra dizendo: as obras que eles praticam nas trevas não vêm para a luz, não vêm para a escritura, para que elas não sejam manifestas. Sabe, quem trabalha no ocultismo é diabo. Sabe, todo pecado que se pratica em oculto, quem está atuando nesse pecado é o diabo, irmão. Toda atitude que você pratica escondido das pessoas, escondido da tua mulher, escondido dos teus filhos, é o diabo que está lá do teu lado dizendo: faz mesmo, porque eu estou me agradando. Isso é batalha espiritual, irmão. E se Deus te desse abertura, visão aberta, você conseguiria ver todos os demônios. Mas a palavra de Deus, irmão, ela é clara em nos dizer sobre essa batalha espiritual, nessa realidade que o diabo tem autoridade sobre nós, que também o Espírito Santo tem autoridade sobre nós. A Bíblia declara, irmão, que todas as vezes que a gente dá oportunidade para o diabo, que a gente resvala, que a gente cai, a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo de número 2: todas as vezes que você pecar, você tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. Ele pode perdoar você dos teus pecados. Por que nós temos que ter um advogado? Porque nós somos réu. Você é réu de juízo, irmão. Você não entendeu isso ainda. Você é réu de juízo porque você roubou. Eu roubei quando, pastor? Você roubou aquela caneta na escola, irmão. Você roubou aqueles 10 centavos do mercado. Você roubou aquela coisinha. Você roubou um monte de coisa, irmão. Você roubou dízimo, você roubou oferta, você roubou do órfão, você roubou da viúva, você roubou, irmão. Você mentiu, irmão. Então você é réu de juízo. Então você está ali no tribunal, irmão. Só que agora você não quer dar ouvido para o teu advogado, você quer dar ouvido para o promotor. Então o que nós temos que fazer, pastor? O promotor é quem? O diabo, irmão. Ele está te acusando, é o acusador. E o réu de juízo está aqui, irmão. O justo juiz está sentado. E o Senhor está aqui dizendo: ei, escuta a minha voz, guarda os meus mandamentos, cumpre a minha lei. Por quê? Porque aquele que cumpre, eu virei e se assentarei com ele. E aí ele está aqui dizendo: ei Kevin, para de fazer essas práticas. E aí o Kevin diz: amém, Senhor, eu aceito. E aí o Senhor vem com outra regra, ele diz: amém, Senhor, eu aceito. E o promotor vai ficando calado, irmão. Por quê? Porque o réu de juízo aqui está recebendo do advogado instruções. Só que chega um momento da vida, irmão, que a gente diz: advogado, fica quieto agora, eu quero andar com os meus próprios caminhos.
E aí o promotor de justiça vai te acusar de todas as vezes que você errar. Quando você, irmão, está dentro deste tribunal, que é o tribunal aonde Jó passou. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Jó, capítulo de número 1. A Bíblia diz: Satanás se apresentou diante do Senhor. E o Senhor disse para Jó: Satanás, da onde você vem? Ele diz: eu venho de rodear a terra e de andar por ela. Ele fala: viste meu servo Jó? E aí o Satanás joga como um promotor para ele, dizendo: ele é assim porque o Senhor dá as coisas para ele. Batalha espiritual, irmão. Todas as vezes que nós damos legalidade para o Senhor trabalha na nossa vida. Todas as vezes que nós damos legalidade para o diabo trabalha na nossa vida. Sabe quando você levanta estressado? Sabe quando não tem motivo para você não estar em paz? Sabe quando as coisas do dia não dão certo? Sabe quem está ali? É o adversário. A Bíblia diz: resisti a ele e ele fugirá de vós. Mas aí o que você faz? As coisas estão dando errado, você começa a xingar. Que desgraça, que praga, que miséria. Eu sou assim mesmo. Entendeu? Então as coisas estão dando errado. Aí você está dizendo: glória a Deus, aleluia, Senhor. Está difícil, mas nós estamos aqui, ó Pai. Está entendendo, irmão? Legalidades. O mundo é feito de legalidades. E aí a Bíblia diz que Pedro olhou para ele e disse isso. E aí ele diz o quê? Arrepende-te, Simão, pois da tua maldade ora ao Senhor, e talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que está cheio de amargura e preso pelo pecado. Como que o cara pode crer em Jesus e estar preso no pecado, irmão? Como que ele pode crer em Jesus e estar preso? Se a Bíblia diz em João 8: se o Filho vos libertar, sereis livres. Porque o coração aqui, irmão, está retendo a voz do Senhor. Ele não quer dar ouvidos. Se ouvirdes a minha voz, se você der ouvido a ela. Se eu não quero ouvir Jesus, então eu não vou. Mas ele diz: se você ouvir, então a ovelha vai dar ouvidos à voz do pastor e vai vir. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele não deu ouvidos. Ele não quis da maneira como estava. Somente a hora que ele viu aquilo que ele queria. Talvez você venha na igreja para ser abençoado. Talvez você venha na igreja para receber dons espirituais. Talvez você venha na igreja para receber uma unção do Senhor. Mas você está vindo na igreja com o sentimento errado, irmão. Porque você está vindo com o sentimento de Simão: Deus me usa, Deus faz. Você não está vindo com o sentimento de salvação: Senhor, eu estou na tua casa porque eu quero ir para o céu. Senhor, eu estou na tua casa para estar aqui como servo inútil. Você está vindo aqui para reter a presença de Deus. Mas você não quer a maneira que Deus quer fazer. E aí o que acontece? Coração cheio de amargura e preso pelo pecado. O pecado te prende, irmão. O pecado te aprisiona. E tem tantos textos, irmão. Tem tanto texto que eu queria trabalhar em relação à batalha espiritual. Porque são textos que te prendem, irmão. O livro de Tiago está repleto de coisas, irmão. A carta de Tiago, ele fala de coisas extraordinárias, irmão. Por exemplo, a cobiça. Ele diz: cobiçais e nada tende, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra e nada tendes porque não pedis. E olha o que ele fala no verso 3, Tiago capítulo 4, verso 3, ele diz: você pede e não recebe porque pedis com motivo errado, para ganhartes em vossos prazeres. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando que tem gente que vem para a igreja e diz assim: Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, para mim satisfazer o desejo do meu coração. E aí ele diz assim: sabe por que você não recebe? Porque você está pedindo com o desejo dos teus prazeres concupisciosos. Ele fala sobre a amizade do mundo, inimizade com Deus. Pessoas que têm mais prazeres em ficar na frente de uma tela, jogando videogame, fazendo coisas do mundo, do que ler a palavra, do que louvor, do que estar na presença de Deus, irmão. Legalidades. Ele fala sobre a verdadeira religião, que é visitar o órfão, a viúva e o doente.
Ele diz assim: se a tua fé ela existe, então você tem que praticar essas coisas. E quando você não faz essas coisas, a tua fé é morta. Legalidade, irmão. Quando nós começamos a analisar a Bíblia dessa forma, a gente começa a achar erros em nós, irmão. A gente começa a achar defeitos em nós, Kevin. E o problema é o seguinte: o que eu faço com essa incredulidade que está dentro de mim? Converte ela, irmão. Pega essa incredulidade e diz: Senhor, hoje eu estou apresentando essa incredulidade. Eu não acreditava que o Senhor podia fazer tanta coisa, Deus. Eu não acreditava, Deus, que ser santo no meu leito do casamento, que ser santo nas minhas finanças iriam afetar tanto a minha vida, Senhor. Mas hoje eu entendo, Deus, que toda a legalidade que eu dou para o mal, o Senhor não pode agir. Toda a legalidade que eu dou para Satanás, o Senhor não pode agir em mim. Então hoje eu estou me convertendo como Simão. Sabe o que Simão olha para Pedro e diz: ore por mim, Pedro. Ore por mim, porque eu entendi errado. Todo pecador, ele tem humildade, irmão, de reconhecer o seu erro e dizer: Senhor, eu vacilei mesmo, Pedro. Eu brinquei da brincadeirinha do copo. Eu fiz a brincadeirinha do Charlie. Eu acessei coisas erradas. Eu procurei dentro do ocultismo. Eu fiz pacto com os demônios. Porque a pessoa, ela começa a reconhecer, irmão. Porque é trazido para a luz, Kevin. E aí quando é trazido para a luz, o Espírito Santo pode trabalhar na luz. Então existem coisas na nossa vida, irmão, que a gente tem que trazer disso e trazer para Deus. E dizer: Deus, faz na minha vida, porque eu estou crendo, Senhor. Eu creio no Senhor. Eu não quero mais que a minha casa seja casa de demônios. Eu quero que seja casa de oração, Senhor. Então os filmes eu vou começar a selecionar. Então os meus prazeres eu vou começar a vigiar. Então a minha linguagem, os meus sentimentos, eu vou começar a meditar neles. E aí ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão o julga, fala mal da lei e a julga. E aí você não é mais um cumpridor e sim juiz. Falar mal das pessoas, falar mal do teu esposo, falar mal do teu trabalho, falar mal das coisas, irmão. Te reclama de tudo. Pessoa que reclama de tudo, existe um pecado que está dentro dela, chamado murmuração. E tem uma entidade atrás da murmuração, irmão. Então existem coisas que estão na nossa vida, irmão, que estão dando legalidades para o diabo. E assim como Simão, a gente tem que transportar essas coisas para o verdadeiro evangelho. E cada vez que a gente passar por essas coisas, irmão, e você se deparar com o texto que está revelando um pecado seu, sabe o que você tem que fazer? Você tem que olhar para o texto e reconhecer que você está errado. E reconhecer que você está falho, irmão, que você tem que se converter naquela área. Existe um espírito que está atuando na igreja nesses últimos tempos. Com isso eu queria encerrar. Existe um espírito que está agindo nas igrejas. É um espírito, irmão, que está convencendo os crentes que a maneira como eles têm vivido está certa. A maneira como eles têm vivido está certa. Eu não preciso mais me arrepender, porque eu estou certo. Eu vou para a igreja, eu participo da Santa Ceia. Pastor, está tudo certo. Existe esse espírito, irmão, que está convencendo as pessoas do gospel. Esse espírito, irmão, que está reinando no nosso meio e que está predominando nas igrejas. E todas as vezes que você encontra um crente desse e você mostra dentro do texto para ele que ele está errado, ele diz para você: não, irmão, eu estou salvo. Que tipo de espírito de engano que está trabalhando? É o espírito que o apóstolo Paulo fala. Ele diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento deles, para que eles não vejam a luz de Cristo. É as escamas que está no apóstolo Paulo em Atos capítulo 9, irmão. Existe uma cegueira espiritual que a gente não quer ver. E essa cegueira espiritual, irmão, ela está trazendo pesares sobre nós.
Porque Deus não opera em ambientes impuros. Deus, ele não opera em ambientes onde não existe conversão. O que ele fala? Ele diz assim: se você vier dar a tua oferta aqui na frente, você tiver uma rusga aí com o teu irmão, se conserta tudo lá primeiro. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois tome-se da Santa Ceia. As pessoas não sabem nem se analisar, irmão, porque elas não têm os textos, porque elas não leem a Bíblia. Porque o Deus desse século está colocando na cabeça dos crentes o seguinte: você pode ser cristão sem ler Bíblia. Você pode ser cristão sem ouvir pregação na tua casa. Você pode ser cristão sem... Você pode ouvir música sertaneja aí, irmão, que fala de adultério, que fala de fornicação, que fala de coisas terríveis. Você pode ouvir. Por quê? Porque você é participante dessas coisas. Olha o que o apóstolo Paulo fala para nós. Ele diz assim: o homem que se deita com a prostituta, ele faz parte do corpo dela. Quando nós se deitamos, irmão, com qualquer atitude mundana, nós estamos se deitando e fazendo parte dela. Então, quando nós estamos participando dessas coisas, nós estamos cegados, irmão. E a gente está dizendo: não, mas a gente é crente. E esse espírito do engano, irmão, é chamado Leviatã. É Leviatã. E isso não estou falando de demônio, irmão. Eu não estou falando de principado. Eu estou falando de um ser, irmão, de uma magnitude espiritual que ele está sobre regiões, sobre vários lugares. E essas regiões são regiões de guerra. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, em Efésios capítulo 1, verso 3: nós, os cristãos, somos abençoados com o Senhor em regiões celestiais. Regiões celestiais é lugar de guerra, é lugar de batalha. Por que o apóstolo Paulo fala para nós se revestirmos da armadura de Deus? Por que o apóstolo Paulo fala para nós calçarmos os calçados da salvação, o capacete? Por que ele fala para nós andarmos com o escudo? Por que ele está falando de uma armadura? Porque nós fomos gerados, irmão, para batalhar batalhas espirituais. Contra Leviatã, contra Moloque. Sabe esse negócio que eles chamam de Exu-Mirim? Moloque. Sabe esse negócio que eles chamam de qualquer tipo de entidade feminina que domina sobre os céus? É chamado de Azera dentro da Bíblia. É chamado de rainha dos céus no livro de Daniel. Nós estamos falando, irmão, de seres antigos que através das culturas eles foram sendo manifestos. São nomes e nomes, irmão, mas se você for comparar, são os mesmos seres, são as mesmas entidades. O Dagon, Apolion. Então quando você, irmão, você está dentro da igreja, irmão, você está tendo uma batalha espiritual. Por quê? Porque você está indo contra o engano. E aí o crente diz assim: mas demônio não tem poder sobre a minha vida. Então Êxodo capítulo 20 está mentindo, irmão, porque a Bíblia diz que Deus visita com maldade até a 4ª geração daqueles que não lhe obedecem. Deus vai visitar com o quê? Ele vai dar legalidade para o diabo atuar na tua vida, irmão. Deuteronômio 28, onde Deus apresenta o caminho do bem e do mal, e ele diz para Israel: eu estou colocando diante de vocês um caminho de vida e outro caminho de morte. Ele diz assim: se você não obedecer, eu vou fechar os céus sobre você, irmão. Se você não obedecer, vai ter doenças na tua casa. Se você não obedecer, as coisas na tua vida vão dar errado. Quem que está atuando na tua vida? Em Malaquias no capítulo 3, a Bíblia diz que o migrador, o cortador, o ceifador e o migrador, irmão, eles estarão atuando na tua vida. São 4 entidades espirituais. São 4 entidades espirituais que trabalham na sua vida. O que eu estou falando para você, irmão, é que quando você não dá legalidade para o Senhor na sua vida, você está dando legalidade para tudo quanto é tipo de demônios. E eu não estou aqui para te assustar, irmão. Eu não estou aqui para te amedrontar, mas eu estou te dizendo que a mesma semente do evangelho que cai sobre o teu coração é a mesma semente que Satanás derruba sobre o teu. Conversei algum tempo com pessoas que mudaram a sua sexualidade, e elas diziam para mim: eu me frustrei no meu casamento,
Eu não gosto mais de homem, porque todo homem é igual. Mas todo homem é muita gente. Aí a pessoa muda a sua sexualidade. Por quê? Porque foi machucada, irmão, foi ferida. Está no meio do pecado. Por quê? Porque Satanás semeou uma semente que gerou fruto, irmão. E agora ela está cegada, está voltada. Mas o Senhor tem cura, o Senhor tem libertação, o Senhor tem tratamento. A Bíblia diz: se arrependerdes dos vossos pecados, eu vou vir dos céus, perdoar os seus pecados, e eu vou sarar você, irmão. Se existem áreas da sua vida que estão sendo esmagadas, estão sendo destruídas, e você olha assim e diz: Deus, está acontecendo alguma coisa no meu casamento, está acontecendo alguma coisa com os meus filhos, está acontecendo alguma coisa com as minhas finanças, Senhor, que eu não consigo entender. Senhor, está acontecendo alguma coisa aqui dentro do meu emocional que eu não estou conseguindo entender. Hoje, irmão, o Senhor está declarando sobre você: eu quero sarar a terra. Eu quero sarar as legalidades, eu quero sarar, eu quero te libertar, eu quero te transformar, eu quero ser participante da tua vida, Simão. Queria que você colocasse de pé, irmão. Eu queria orar pela tua vida. Eu quero falar para você, irmão, que existem coisas que você está prostrado na tua vida, e essas coisas que você está prostrado é porque o diabo te colocou lá. Mas o Senhor hoje está aqui para te libertar. O Senhor está aqui para te transformar. O Senhor está aqui para você batalhar no mundo espiritual, você repreender seres espirituais que atuam no teu trabalho, seres espirituais que atuam na tua casa, que atuam na tua família. O Senhor vai te levantar em nome de Jesus como uma autoridade espiritual para ir libertar Simão em Samaria, irmão. O Senhor vai te levantar com autoridade espiritual nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, coloca pessoas no nosso caminho, Senhor. Pessoas que estejam cheias de demônios, pessoas que estejam perturbadas, Senhor. Pessoas que estejam cheias de problemas, pessoas que estejam, Senhor Deus, totalmente corrompidas, Senhor. Coloca elas no nosso caminho e nos levanta com uma autoridade espiritual sobre ela, Deus. Faz elas queimarem, Senhor, os livros de práticas pecaminosas no meio da praça. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor levante esta igreja, o Senhor levante cada um aqui com uma autoridade espiritual no Senhor, para libertar o homem da bebida, para libertar o homem da prostituição, das drogas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Não seremos uma igreja silenciada por Satanás, mas em nome de Jesus, uma igreja revestida com o teu poder, ó Deus, para destruir todas as obras de Satanás. Em 1 João 3,8 o Senhor diz: Ele se manifestou para quebrar todas as obras do diabo. Em Romanos 8:1 o Senhor diz que se o Filho estiver te libertado, nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor. É o Senhor que está falando, Deus. E tem pessoas aqui, Deus, que tem prisões. Tem pessoas aqui ainda que não converteram muita área da sua vida, Deus. Eu quero orar, Senhor. Eu quero orar por essas áreas, Senhor. Eu quero orar pela tua vida, irmão. Eu quero orar por vidas, irmão, que estão... Existem áreas ainda que não estão tão libertas assim. Existem áreas que precisam ser levadas para o Senhor. Existem áreas que precisam ser tocadas pelo Senhor e trazidas para o reino. Quero orar pela tua vida. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, irmão, como uma declaração, como de Simão, dizendo: eu me arrependo, Deus, dessas práticas. Eu me arrependo, Senhor Deus. Eu queria orar pela tua vida. Se alguma desses apontamentos que o Espírito Santo colocou no meu coração falou com você, eu queria orar pela tua vida, irmão. Não resista ao Senhor. Eu queria orar por você. Eu não sei que área da sua vida, eu não estou aqui
vendo que área da sua vida é, irmão. Mas eu sei que o Senhor falou com algumas pessoas aqui. E o Senhor precisa trabalhar. O Espírito Santo precisa ter legalidade. Eu queria que você orasse dizendo: Espírito de Deus, tenha legalidade nas áreas que eu não sou livre. Continue orando ao Senhor. Continue falando com Deus sobre essas coisas. Continue falando com Deus que você não quer mais ser destruído, que você não quer mais ser levado por essas coisas. Você quer ser livre pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Você, irmão, que tem compulsão por compra. Você tem compulsão por compra. Você sempre quer estar comprando coisas e você está endividado. A concupiscência dos olhos, irmão, em nome de Jesus, o Senhor quer tratar, irmão. O Senhor quer tirar esse desejo do teu coração. Ele quer colocar o Espírito dele que te traz paz, que te traz bênção. Em nome de Jesus, Pai. Quero orar por cada vida, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Shekarabassuri cantaralarabasia mandara. Continue orando, irmão. Continue orando pela tua vida. Não olhe para quem está ao teu lado, tua frente, atrás. Continue orando só pela tua vida. Estou falando com Deus aqui. Estou mexendo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Sopra, Espírito Santo. Marcelo e Rose, você vem aqui mais na frente aqui só um pouquinho. Só curva a cabeça de vocês, continue orando pela vida de vocês. Eu queria que a igreja estendesse a mão sobre eles. O Senhor hoje traz uma palavra para vocês. Eu estava orando aqui falando: Deus, em nome de Jesus. Deus falava para mim assim: sabe por que vocês não rompem na vida de vocês? Todas as coisas na vida de vocês, a maioria são coisas travadas, coisas emocionais. Coração. O Senhor falava para mim que é porque não é trazido para Ele muita coisa. Tá na hora de vocês começar a orar junto. Tá na hora de vocês começarem a ter uma só fé. E o Senhor falava: tá na hora de vocês escolherem estar junto ou não. Vocês não rompem porque Deus não pode entrar, porque vocês não consertam. E é sobre você. Teu coração não crê que vai dar certo e por isso você não faz. Você não crê. Você não crê que pode romper. Mas o Senhor fala para você: faz prova de mim. Faz prova de mim. Que quando você fizer certo, eu não romper sua vida, eu não existo para você. Ele dá até o texto em Malaquias capítulo 3.
Deus quer fazer algo extraordinário sobre a casa de vocês, sobre o ministério de vocês. E só para testificar, existe um frio na casa de vocês. Existe um frio, porque é muita legalidade. E o Senhor está dizendo hoje: eu quero consertar esse frio. Eu estou entrando na casa de vocês, eu estou quebrando vocês, mas eu coloquei vocês nessa dificuldade que vocês estão passando para chegar nesse momento. Mas está na hora de vocês romperem. Está na hora de vocês romperem no Senhor, porque eu te dei essa mulher, homem, diz o Senhor. O Senhor declara sobre tua vida de novo: eu te dei essa mulher para você. Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. E está na hora de você romper. Espírito de Deus, toca na vida dos dois agora e derrama da tua graça e do teu poder, Senhor. Eu rompo no nome de Jesus toda a crise que estava havendo, Senhor Deus, no nome de Jesus. Que haja um conserto tão profundo, Senhor, e o teu amor seja derramado sobre o coração da Rose e sobre o coração do Marcelo, Deus, porque o Espírito Santo é derramado sobre os nossos corações. Quebra, Senhor Deus, toda a dureza agora, Senhor, agora, em nome de Jesus. E a partir de hoje, Senhor Deus, eles vão rompendo, Senhor. O Senhor fala para mim no meu coração, Rose, que você sonhava ter um casamento exemplo. Que você sonhava que pessoas olhassem para a casa de vocês e diziam assim: é um casal exemplo. E hoje o Senhor vai fazer. Ele vai fazer na vida de vocês. E em nome de Jesus, Deus está entrando em tudo aquilo que você tem orado e você tem clamado. Deus está fazendo hoje. Não é ontem, é o hoje. E todo o frio que estava lá, Marcelo, vai sair. E a presença de Deus, ela vai queimar naquele lugar. E a tua casa vai começar a ser cheia. Aí você vai ser incomodado com visita. E você vai dizer um dia: ah, meu Deus, eu não aguento mais, Senhor Deus, a casa sempre está cheia. O Senhor vai começar a fazer. Porque Deus vai inverter. Deus vai fazer ararate. Deus vai inverter a maldição. E cantere xerebando que amandasse. Precisa ter fé, meu irmão. O Senhor diz: crê em mim. Entrega o teu caminho para mim, o mais eu vou fazer. Tenha fé, só fé. E Ele vai te impulsionar onde você nunca esteve. O que falta em você é Ele. E a presença dEle vai começar a te preencher como nunca preencheu antes. Em nome de Jesus, comecem a orar junto. Comecem a orar junto, só orar junto, pelo mesmo propósito, pela mesma visão, e o Senhor começará a abençoar. Pai, eu oro pela vida do Mateus, Deus. Eu clamo ao Senhor pela vida desse servo do Senhor, Pai. Cada área da sua vida que tem se tocada, Deus, que não tem conseguido ter transformação. Em nome de Jesus, Pai, toca a vida dele. Derrama sobre ele a fonte da vida, Deus, e restaura, Deus, tudo aquilo, Deus, que está quebrado, tudo aquilo que está destruído, Senhor. Restaura, Deus. Levanta ele como um homem de Deus nessa terra. Levanta ele como um homem de Deus nessa terra. Nós oramos pela namorada dele. Toca ela, Deus. Traz ela para este lugar em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos pela vida do Kevin, Deus.
clamando ao Senhor para que toda porta seja fechada, toda brecha seja colocada uma pedra, e em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, seja fechado, haja um bloqueio, haja uma barreira de Satanás, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus. A vida do Raí, Senhor Deus, abençoe esse homem financeiramente, Senhor. Levanta ele nessa terra, Deus. Levanta ele nessa terra, dentro da arquitetura, Senhor. Levanta ele, Senhor, em nome de Jesus. Se esse é o desejo do coração dele, Pai, abençoa ele, Senhor. Mas nesse momento, Deus, rompe tudo aquilo, Deus, que ele se sente fraco demais para alcançar. Rompe, Senhor Deus, que naquela área, Senhor Deus, que ele se sente incapaz, que ele se sente menor. Unge ele, toca ele, Deus. Liberta ele, Deus, de toda a incredulidade, Senhor, em nome de Jesus. Derrama do teu Espírito, Pai. Batiza ele, Senhor. Toca nele, Deus, com o teu sobrenatural agora, Deus. Que haja um romper da tua presença sobre a vida dele, Deus. No sangue de Jesus, Pai. O coração dele esteja rendido a Ti, Deus. Oh, chamante que arabaço. Que amor é esse, Deus? Há uma presença muito forte sobre a vida do Raí, irmão. Há um amor, há uma devoção, irmão. Derrama mais, Senhor. Derrama mais da tua presença. Sopra sobre ele, Espírito Santo. Toca ele, Espírito Santo. Toca ele, toca ele, toca ele. Invade esta vida, Senhor, como nunca invadiu. Vem como nunca veio antes. Vem como nunca veio antes, Senhor. Ixaramanterelere xerebassori carabás. Neramante coroba xerebasturi cantaralabas yamandará. Deixe manduquias. Em nome de Jesus, vem como nunca veio antes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu estás neste lugar, Espírito Santo. Continue orando, irmão. Continue orando. Toca-nos, Deus. Faz mais fundo, mais profundo, mais profundo, mais profundo, Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo, ele me mostrava o teu coração. Eu estava orando, falando: Deus, que é isso? Deus falava que existem muitas barreiras para Ele te tocar. Ele queria ver você como uma criança nos braços dele, e você sentir Ele como um pai. Ele dizia para mim: ele é cheio de conhecimento, eu abençoei ele na sua família, na sua casa, e ele tem orgulho disso. Mas existem muitas barreiras, que eu preciso romper. Cada vez que eu quero tocar nele, ele precisa estar muito tempo na minha presença. E o Senhor fala com você dizendo assim, que essas barreiras, elas vão começar a parar de existir. E que a partir do momento só de você chegar na igreja ou de você estar orando, você já vai sentir o derramado Espírito Santo sobre a tua vida. E vai vir lágrimas sobre os teus olhos. E
quando Deus começar a fazer isso, essas barreiras começarem a ser rompidas, o Espírito de Deus, ele vai te curar de algumas coisas, de alguns traumas, de algumas coisas no teu coração. Porque Deus sabe como que você é aí dentro. Porque Ele não vê como o homem vê. Aleluia, Deus. Ele vai começar a romper barreiras, para que a presença dEle seja mais forte sobre você. Mas hoje Ele te chama de filho, porque você sempre teve vontade de ter um pai. E o Senhor declara aquilo que Ele me declarou sobre a minha vida há um tempo atrás: você não é órfão. Você não é órfão, você tem um pai. Aleluia, Deus. Nos abraça, Senhor. Nos abraça, Deus. Eu oro pela vida da irmã Hilda, que passa tantas dificuldades, Deus, que passa tantos problemas. Derrama sobre a vida dela, sobre a casa dela, Deus. Faz milagres lá naquele lugar, Deus. Faz milagres sobre a vida do Ricardo, Deus. Toca ele, Deus. Toca na filha dela, Deus. Toca na sua casa. Levanta ela, Deus. Todas as vezes que ela estiver prostrada perante as situações, que o Senhor visite ela, Deus. Levanta ela, Senhor, Deus, em nome de Jesus. Levanta ela, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus. Que tudo aquilo que ela tem tido falta, o Senhor supra. Falta de carinho, falta de amor, falta de afeto, Deus. Que ela receba do céu, Pai, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que ela tiver falta, o Senhor supra, Deus, em nome de Jesus. Que a sua presença visite-a com mais força, com mais poder, com mais graça, Deus. E que em tudo aquilo que ela não consegue romper, que em tudo aquilo ela possa ser rompida nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Pai, eu abençoo a cada um, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um, Deus. Eu declaro sobre cada um, Senhor, liberdade no Senhor. Liberdade no Senhor, Marcelo. Vai ter liberdade no Senhor. Vai ter liberdade, Rose, na tua vida. Vai ter liberdade, Mateus, no Senhor, na tua vida. Liberdade, vocês vão ser livres. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vencemos toda barreira no sangue, no sangue, no sangue. Em nome de Jesus. E o teu Espírito toque, Deus, a casa de cada um, a vida de cada um, a família de cada um. Em nome de Jesus. E a tua presença esteja lá, assim como está aqui. E nunca nos esqueçamos da tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém, irmão. Pode tomar o seu assento. Glória ao Senhor. Glorifique a Deus, exalte o nome dele, irmão, porque ele é merecedor de toda adoração, de toda honra e de toda glória, seja para sempre a ti, ó Deus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, hoje, assim como foi o aniversário da Maria, eu hoje completo 12 anos de casado. Eu queria que vocês orassem pelo meu casamento, amém? E eu queria que a Adri e as meninas viessem aqui na frente. Aleluia. Vem passar vergonha aqui com o pai, vem. Amém. Glória a Deus. Queria que o Marcelo Carroz viesse fazer essa oração pela minha vida. A representação dos nossos pais aqui, em nome de Jesus. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Vamos estender a mão sobre o pastor Marcos, sua família, em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, quero agradecer, Senhor, por a vida desse homem, Senhor, meu irmão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, esse pastor, Pai,
que nos tem, Pai, nos conduzido nesse caminho, Pai, de gratidão, Pai. Tem nos conduzido, Pai, a Tu, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor guarde ele, Pai, debaixo das Suas asas, Senhor. Guarda ele, Senhor, sua família, Senhor, debaixo, Senhor, de Suas asas, Senhor, debaixo do Seu amor, debaixo da Sua misericórdia, Deus. Conduz ele no caminho, Senhor, que, Pai, eu desejo sobre ele, Pai, derrama sobre ele, Pai, toda a paz, Senhor, derrama sobre ele, Pai, virtude, Pai, coragem, Senhor, que ele tenha a fé necessária, Pai, para conduzir, Pai, a nós, Deus, como igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro bênção sobre a vida dele, Pai, bênçãos, Pai, dos céus, Pai, bênçãos de amor, Senhor, bênção de paz, Senhor, que o Senhor derrame sobre a vida dele, Pai, mais conhecimento, Senhor, mais profundidade, Pai, mais espiritualidade, Pai, que vem dos céus, Pai, que vem de Ti, Pai, que em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a vida dele, Pai, proteção, Deus, eu declaro sobre a vida dele saúde, Senhor, eu declaro vida, Senhor, sobre as meninas, Deus, declaro saúde, Pai, declaro paz, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que aonde ele pisar, ele e a sua família, Senhor, que sejam como fagulhas de fogo, Senhor, que sejam como fogo, Pai, verdadeiro e vivo, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor honre ele, Pai, todos os dias, Pai, como tem feito, Pai. Eu agradeço pela vida, Senhor, dele e de sua família, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Amém, Jesus. E glória ao Senhor, irmão. Queria orar pela Maria também. Aleluia. Vamos orar mais uma vez pela vida da Maria. Amém. Vem aqui na frente, Maria. Vem aqui com o pai e com a mãe e o pai vão estar aqui. Glória a Deus. Um salve de palmas pela vida da Maria, irmão. Eita, glória. Tá quase, irmão, quase. Mais um ano aí nós descemos ela nas águas. Tá, vamos orar pelo irmão que pediu oração na internet, chamado William. Juntamente, irmão, estenda a tua mão também sobre a vida dela. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar sobre a vida da Maria, Senhor, toda sorte de bênção, toda a graça, toda a misericórdia do Senhor. Que ela seja, Senhor, sempre abençoada nos caminhos. Seja sempre, Deus, reto diante do Senhor. Seja, Deus, como Ruth, Deus, servindo Noemi, Senhor. Seja, Deus, como Rebeca servindo ao seu pai, ó Deus. Seja como Sara servindo a Abraão, Senhor. Assim seja o coração dela servindo ao Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, nós declaramos e profetizamos sobre ela a Tua presença, a Tua graça, a Tua glória. Que haja temor do Senhor sempre sobre a vida dela. E que a Tua palavra, o Teu Espírito sempre a conduz diante do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, abençoa a vida do William. Nós não sabemos quais são as suas necessidades, quais são as suas faltas, Pai. Mas supre, Deus. Supre aquilo, Deus, que o homem não pode suprir muitas vezes. Supre, Deus, toda e qualquer falta. Se revela como Ele, como Jeová Jireh, o Deus que supre, o Deus que provê. E em nome de Jesus, Pai, ele seja tocado pelo Teu poder, pela Tua graça. Seja transformado, Senhor, seja um testemunho para o Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor o levante nessa terra, Deus, e abençoe ele, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Estenda a sua mão, irmão. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com tua casa. E você diz amém. Deus abençoe sua semana em nome de Jesus, irmão.